Olá a todos, meu nome é Guilherme Gonçalves Barros, sou aluno de graduação do curso de Gestão Ambiental Bacharelado pela Universidade Federal de Pelotas e o meu trabalho é a verificação da eficiência dos telhados verdes na redução do escoamento superficial urbano, sobre a orientação da professora doutora Eduarda Medran Rangel. Bom, falando então um pouco sobre a impermeabilização do solo, onde em grandes metrópoles há uma intensificação da impermeabilização do solo, por conta das construções, do asfalto, enfim. Dessa forma, pode ocorrer a geração de ilhas de calor, onde o calor superficial, o calor urbano vai ficar depositado, vai ficar preso naquele local, principalmente nos centros urbanos que não possuem arborização, onde os raios solares vão bater naquela superfície que está impermeabilizada e aquela superfície vai absorver esses raios solares e com isso vai aumentar o calor local. Dessa forma, por meio da impermeabilização do solo, conforme a imagem à esquerda, há o agravamento de enchentes, reforçando a necessidade de infraestruturas verdes urbanas nessa questão do impermeabilização do solo, né, que pode gerar esses impactos. Seguindo aqui, o padrão de crescimento urbano frequentemente desigual no Brasil potencializa essas questões, né, no que tange a impermeabilização do solo, e por isso os telhados verdes são infraestruturas capazes de reduzir as ilhas do calor e serão essas infraestruturas que serão estudadas nesse trabalho, por elas poderem retardar e diminuir o escoamento superficial urbano e melhorar a qualidade ambiental desses ambientes. Seguindo. Bom, o objetivo desse trabalho é analisar, por meio de revisão bibliográfica, a eficiência dos telhados verdes na redução do escoamento superficial, com foco em estudos empíricos que quantificam retenção e retardo, bem como nos limites de generalização desses resultados para o planejamento urbano. Esses são os objetivos desse trabalho e com isso a gente busca analisar a questão dos telhados verdes e sua eficiência, né, na redução desses diversos problemas ambientais, como eu mencionei ali em questão da impermeabilização do solo, que vai causar, potencializar impactos relacionados a enchentes, impactos relacionados a ilhas de calor, e dessa forma gerando alterações do microclima local. Dessa forma, os telhados verdes, de acordo com a literatura, são ferramentas utilizadas para remediar esses impactos negativos. E por isso, esse trabalho objetiva verificar a eficiência dessas infraestruturas nesses locais. Aqui teremos uma breve apresentação no referencial teórico, algumas questões relacionadas a soluções baseadas na natureza. Bom, as soluções baseadas na natureza, as SBNs, são o uso de ecossistemas naturais ou restaurados para enfrentar desafios sociais. Isso também é um conceito que se encaixa na questão das soluções baseadas na natureza, que elas oferecem benefícios simultâneos para a sociedade e biodiversidade e utilizam a natureza preservada, manejada ou recuperada para gerar ganhos ambientais, sociais e econômicos. Diferenciam-se de outras abordagens por integrar múltiplos benefícios de forma articulada. Nesse contexto, entende-se que os telhados verdes se encaixam como soluções baseadas na natureza, porque por meio dos telhados verdes pode-se utilizar a própria natureza para gerar esses benefícios sociais, econômicos e ambientais, de forma a utilizar uma infraestrutura que é antrópica, mas com elementos da natureza em si,
que gera esses benefícios. Por isso, os telhados verdes podem ser considerados sim soluções baseadas na natureza. Os telhados verdes são sistemas que permitem cultivo de vegetação sobre laje impermeabilizada, plana ou inclinada. Inclusive, dá para cultivar espécies ameaçadas de extinção, espécies nativas, contanto que sejam espécies arbustivas, espécies pequenas, né, para não comprometer a infraestrutura do telhado verde. E existem algumas barreiras e limitações que podem ser elevadas, podem trazer algumas questões elevadas aí de custo e questões técnicas, no caso, em relação aos telhados verdes, né? Bom, metodologia para o presente trabalho. O presente trabalho se enquadra com uma análise bibliográfica, uma análise bibliográfica onde foram estudados materiais e literatura acadêmica nas principais bases de dados que foram a Elsevier, a Cielo e o Google Scholar. Os critérios de seleção para esses materiais foram de acordo com o tipo de estudo, a escala de análise e indicadores hidrológicos e o contexto climático urbano. O contexto climático urbano, o contexto que se localiza esse ambiente, quais são seus indicadores hidrológicos, de clima, de chuva, a escala de análise, se é uma análise, se os trabalhos foram desenvolvidos em escala regional, nacional ou até mesmo local, tipos de estudos, se são trabalhos de revisão ou trabalhos de experimentos, trabalhos experimentais, e também foi realizada uma comparação entre resultados experimentais, no caso. Foram comparados esses resultados para ver qual seria a eficiência do uso dessa tecnologia. Os materiais estudados são desenvolvidos na língua portuguesa e inglesa e escritos entre os anos de 2020 a 2025, dando essa preferência para esses trabalhos. Como resultados, a ocupação urbana desordenada reduz áreas verdes e aumenta a vulnerabilidade climática. Telhados verdes surgem como um método eficaz para mitigar esses impactos, como eu mencionei anteriormente. Aqui temos alguns estudos que foram comparados, como um estudo de Tassi et al., que ele realizou uma estrutura experimental de 12 metros quadrados, onde 6 metros quadrados era telhado verde, mais 6 metros quadrados com telhado convencional, e ele realizou um monitoramento por 17 meses na UFSM. Nesse trabalho foi possível notar a redução de 62% do escoamento superficial urbano e redução de picos de vazão, atraso do início de escoamento. Dessa forma, demonstrou uma eficiência maior quando o telhado estava seco e menor quando o telhado estava úmido, por causa da saturação, né? O estudo de Castro e Goldfun é semelhante, foi uma comparação de 4 tipos de cobertura, com sem vegetação, estrutura com módulos de 4 metros quadrados e reservatórios de 200 litros. Dessa forma, houve a redução do escoamento em 97,5% a 100% nas primeiras 3 horas de chuva. Mesmo após 6 horas de chuva, módulos vegetados mantiveram um menor volume escoado. Aqui temos as considerações finais. Os telhados verdes possuem um grande potencial realmente na mitigação desses impactos relacionados à impermeabilização do solo. Possui algumas limitações, especialmente quando falamos de custo e capacitação técnica, né? Telhados verdes não é uma solução isolada, não é a única solução para essas questões, mas pode auxiliar na mitigação desses impactos. Aqui tenho as minhas referências para quem quiser acompanhar. Agradeço a todos pela atenção, agradeço ao evento